E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje irei te mostrar como programar ou dominar o Assembly através de um emulador de CPU que eu criei usando a linguagem C. E vou entrar aqui no editor E-code para te mostrar o código do nosso emulador. Aqui temos as constantes para o processador, nesse caso os opcodes que compõem o nosso processador. Aqui temos as instruções, aí são 32 instruções. Temos instruções de aritmética, o A, de sub, de multiplicação, de divisão. Aqui temos instruções de subrotina, por exemplo aqui o cal e o ret para subrotina. Temos aqui a instrução de salto incondicional e temos a instrução de comparação, temos a instrução de salto condicional, saltar se não for igual. Aqui temos saltar se for igual, e aqui temos saltar se a comparação resultar em maior. E aqui temos instruções de incrementar um valor dentro de um registrador. Aqui temos também a instrução de decrementar um valor dentro de um registrador. Temos a instrução PTN. Lembrando pessoal que esse emulador de CPU foi feita para auxiliar iniciantes que queiram entender a programação em Assembly. Aqui tem também a instrução que lê, ou a instrução de que lê a entrada de um teclado. E aqui tem também a instrução de encerrar a execução da CPU. Aqui tem uma instrução de imprimir um caractere na tela. E aqui temos o payload para gráficos, mas ainda não tem suporte. Nesse caso seria a PPU da CPU. Aqui temos a instrução de interrupção. E aqui temos o clear screen, ou instrução de limpar a tela. E aqui temos já a instrução de imprimir a string. E para mostrar um código simples a funcionar aqui, vou aqui no contador, que é um programa que conta de 0 a 100. Aqui movemos o valor 0 para o registrador A, e aqui movemos o valor 100, que é o valor máximo, para o registrador B. E aqui na terceira instrução chamamos a subrotina count. E dentro da subrotina count, antes de imprimirmos ou incrementarmos algum valor, comparamos o valor de A e B. Comparamos aqui o valor de A. Se A for igual a B, nesse caso, se A atingir o valor 100, então aqui retornamos para o cal e encerramos a execução do nosso processador. Vou mostrar isso rodando. Primeiro vou ter que montar esse código com o assembler. Vou aqui contador.asm e contador.o, que é a extensão do arquivo que o meu emulador consegue ler. Então aqui vou rodar, vou montar o código. Aqui temos a mensagem de montagem com sucesso. E aqui vou executar o NERB 55 e vou escrever run contador.oe. Como podem ver aqui, do jeito como disse lá no código, aqui contou de 0 a 100. E tem outro programa aí que é um mini interpretador de comandos minimalista, é bem básico também, que está aqui no arquivo boot.oe.
Para quem já está familiarizado com montadores de assim, por exemplo, o NASM, aqui tem coisas diferentes. Por exemplo, aqui nesse símbolo de dólar serve para definir constantes. E enquanto em montadores reais usamos o eco para definir constantes. Aqui usei o símbolo de dólar para a definição de constante. E aqui temos o move F, CMD help. Aqui praticamente movemos o valor 48 hexa para o registrador F e aqui movemos o valor 45 hexa para o registrador E. Esses valores correspondem por exemplo, o 48 corresponde à tecla H, que aqui no interpretador significa help ou serve para o comando help. E aqui o 45 hexa é a letra E, é a letra E. E aqui movemos o valor do baixo prompt, que nesse caso é o endereço onde está a nossa string, onde inicia a string de prompt. E aqui temos no R11 também um endereço onde inicia a string de R, e no R8 também onde inicia a string de comando. E aqui temos no prompt exibimos a mensagem que está em R11, que nesse caso é essa mensagem. É essa mensagem aqui de baixo, prompt. E de seguida lemos a tecla digitada. Depois de ler uma tecla digitada, comparamos, por exemplo, a tecla em B com o caractere que está em F. Nesse caso é o 48. Se for 48, então saltamos para o label help. E aqui comparamos o B com o E, que nesse caso é o exit. Se for igual, saltamos para o label exist e retornamos para o prompt B. Nesse caso o exit está aqui. No exit nós retornamos, encerramos a execução do emulador. Então vou aqui no emulador. Vou rodar o boot.e, run boot.e. Aqui, como podem ver, aqui já está a rodar o nosso interpretador minimalista. Aqui vou digitar um comando qualquer, não é reconhecido pelo nosso interpretador. Se eu for a digitar, por exemplo, o help, o H, aqui temos o mini KS command H de help e o E de exit. E aqui temos, vou escrever o e aqui escreve shutdown mini KS. Ou aqui temos aquela simulação de desligar o computador. Se for novo, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe, comente. Se gostou também, se inscreva para mais vídeos sobre emuladores.